Pessoal, bom dia, tudo bom? Bem-vindos aí à segunda aula de engenharia da qualidade, de estágio supervisionado, tá? Na aula de hoje, a gente ainda vai aprofundar um pouquinho mais no conteúdo, principalmente parte de introdução, objetivos, objetivo geral, objetivo específico, justificativa e revisão da literatura, tá? E eu vou começar a introduzir o assunto da aula que vem, que aí vai ser com relação a métodos de pesquisa, tá? A metodologia de pesquisa para ajudar vocês a desenvolverem o TCC de vocês. Tá? Antes de começar propriamente dito no conteúdo, eu gostaria de passar mais uma vez com vocês o plano de ensino. Tá? Nosso plano de ensino está aí no Moodle. Eu gostaria que vocês dessem uma manuseada aí, investissem um tempo nele, porque é o documento que vai guiar a nossa disciplina aqui. Tá? Então, nossas aulas são sempre aos sábados, tá? Aqui, ao invés das 8h30, é às 9h, tá, pessoal? Desculpa aqui. E vocês podem ver as competências, habilidades que a gente vai desenvolver, o nosso conteúdo, e mais importante para vocês, tá, pessoal? Sei que normalmente, não que é o mais importante, mas normalmente é o que vocês dedicam mais tempo. A entrega do relatório do grau A até dia 15/5, tá? Então, 15/5 parece que está longe, mas é pouco mais de um mês, tá? Então, na aula que vem a gente termina, como as aulas são a cada 15 dias, na aula que vem a gente termina o conteúdo e já está quase na hora, tá? Depois da aula que vem, a gente vai se dedicar mais a tirar dúvidas, ver exemplos e, eventualmente, fazer algum agendamento individual que vocês queiram para solucionar dúvidas individuais de vocês, tá? Depois disso, a gente segue no grau B, fazendo um refino, principalmente da parte do desenvolvimento do trabalho de vocês, resultados e discussões, até a entrega final do relatório em 3 de julho e a apresentação dia 17 de julho. Como eu falei na primeira aula, nessas apresentações aqui, a ideia é que a gente traga convidados de fora. Em princípio, a professora Bárbara vai participar das apresentações, tá? Até por ser da área, então ajuda mais na parte do conteúdo, tá? Aqui na disciplina, vocês vão ver, a gente vai estar muito preocupado com a forma do trabalho, se o trabalho tem uma formatação adequada, regras, etc. Tá? E aí, na parte do conteúdo, a gente sempre traz alguém para ajudar a fazer essa avaliação aí, tá, pessoal? Migrando para os primeiros slides da aula de hoje, se vocês colocarem lá no Moodle, vocês vão ver que é uma construção do que a gente fez na primeira aula. Então, só um pouquinho aqui. Então, tem coisas que vocês vão ver aqui, que é da primeira aula, que eu vou dar uma passadinha rápida, tá? Meus contatos aqui, se precisarem, fiquem à vontade em me contatar por esse e-mail. Pode ser que eu venha demorar 2 ou 3 dias, mas eu não vou deixar de responder vocês, tá? Fiquem à vontade em me contatar por esse e-mail. Então, vocês têm que entrar em contato com a central do estágio, pegar toda a documentação, tá? E ver o que dessa documentação vocês têm que deixar junto com o relatório de estágio. Então, pessoal, uma coisa que ficou bem claro. Se não tiver essa documentação que a central de estágio, a Mariana, vai disponibilizar para vocês, o relatório não vai ser corrigido, o estágio de vocês ele não tem valor, tá, pessoal? Então, tão importante quanto o relatório é vocês conseguirem a documentação, vocês vão ter que assinar junto com a empresa lá na qual vocês estagiaram esse termo de estágio, tá? Então, sem essas documentações, o relatório de estágio não tem valor, tá, pessoal? Dúvidas até aqui? Não? Tá. Tentou não. Beleza. Tá, pessoal, retornando aqui, então, a nossa apresentação. Então, conforme mencionado, se vocês tiverem qualquer dúvida,
quanto a documentações, o que precisa ser entregue junto com o relatório, tem a central de estágios da FTEC aqui de Poa, que atualmente está a Mariana lá, e dúvidas quanto à nossa disciplina, conteúdo, etc., o meu e-mail aqui. Fiquem à vontade, tá? Isso aqui nós já falamos na primeira aula, um encontro a cada 2 semanas. Primeiras aulas, eu vou mostrar diretrizes gerais, dúvidas do trabalho, da apresentação, tá? E depois é que nós vamos focar nos trabalhos individuais, tá? Muito importante também, já comentei na primeira aula, mas nunca é demais comentar, as entregas é somente via Moodle, tá, pessoal? Não tem como entregar trabalho por e-mail ou por e-mail. Eu posso eventualmente receber o trabalho de vocês para fazer alguma avaliação no sábado, etc. Mas até por questões legais, de auditoria, etc. Isso é uma segurança para vocês também, tá? Porque daqui a pouco dá um problema no meu e-mail, professor, eu mandei para o senhor, mas o senhor não recebeu. Aí fica aquele vai, não vai, vai, não vai. Cara, lá no Moodle a gente tem certeza que vocês têm certeza que postaram e eu tenho certeza que recebi, tá? Então, a entrega do trabalho lá em 15/5 e 15/5 e 3/7 é sempre via Moodle, tá, pessoal? E a gente vai ser bem taxativo e restritivo nas datas, tá, pessoal? Somente até a data estipulada no plano de ensino. Se quiser entregar antes, não tem problema, mas depois não vão ser recebidos. Isso, o professor William e a professora da Civil também, a professora Márcia, a gente conversou e a gente definiu que a gente vai receber somente até a data estipulada no plano. Dúvidas até aqui, turma? Então, 2 avaliações, grau A, grau B, critérios de avaliação, né? Se está de acordo com as normas do manual da FTEC, tá? Eu eventualmente posso tirar dúvidas de vocês do manual da FTEC, porém, o manual está lá para vocês usarem ele, tá? Eu disponibilizei ele no Moodle, na aula 1, fiquem à vontade, tendo dúvida específica de algum item, me encaminhem essa dúvida, eu vou estar à disposição de vocês para sanar essa dúvida. Porém, nós não vamos ficar aqui abrindo o manual e lendo ele em conjunto, né? Não é produtivo, né? Não vale a pena, e não é, digamos assim, justo com o cara que leu acordar sábado e ficar aqui lendo o manual em conjunto, tá? Então, dúvidas específicas, tragam para a aula, a gente vai sanar em conjunto, porém nós não vamos ficar lendo todo o manual, tá? Entrega dentro dos prazos, também o critério de avaliação, a maneira com que foi escrito, né, propriamente dito, a apresentação e número de páginas sugeridos, tá? Entre 35 e 50, se passar um pouquinho não tem problema, menos que 35 a gente imagina que o trabalho não vai conseguir atingir os objetivos mínimos e no referencial teórico pelo menos umas 10 páginas, tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Não? Então, o arquivo do trabalho Word foi disponibilizado no template estágio. A minha sugestão, novamente, aqui é que vocês façam o trabalho de vocês em cima desse arquivo Word, comecem a fazer em cima desse arquivo, tá? Esse arquivo já tem algumas formatações prévias. A formatação deverá ser seguida, citações e demais formatações devem seguir o que tem lá no manual, tá? Português e aderência às normas, é de responsabilidade do aluno. Eu vou orientar, vou apontar exemplos de erros, mas isso, correções, etc., é de responsabilidade de vocês. A gente sempre orienta, tá? Então, essa disciplina aqui, ela é basicamente quase como se fosse uma orientação de um TCC, né? Porque a formatação do relatório ela é bem parecida, tá? Porém, as correções é responsabilidade de vocês, tá? Eu vou apontar alguns erros, sugerir algumas melhorias, etc. Por exemplo, aqui, ó, opa, acho que eu parei de... Aqui, ó, professor, vocês também podem apontar os meus erros que eu vou corrigir também, tá? Não tem problema nenhum. Então, por exemplo, aqui nesse slide, ó, que eu parei de... Aqui tava o professor sem o F aqui, tá? Então, fiquem à vontade. Dúvidas até aqui? Estrutura do trabalho, tá? Então, aqui eu trago um pouquinho do que está lá no manual, tá?
Essa estrutura do trabalho aqui é antes lá de capa, resumo, folha de rosto, sumário, lista de tabelas, lista de figuras, lista de fórmulas, tá? Tudo isso vem antes da introdução aqui e está bem descrito lá no manual, tá? Se tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Porém, essa estrutura do trabalho aqui é onde tem conteúdo propriamente dito, tá? Que é o capítulo 1 de introdução, capítulo 2, objetivos e justificativa, onde a gente vai ter objetivo geral, específico e justificativa, que é onde a gente vai dedicar boa parte da nossa aula de hoje, tá, pessoal? Desenvolvimento. No desenvolvimento, nós vamos ter basicamente três pontos fundamentais, que é a fundamentação teórica, a revisão da bibliografia, como queiram, tá? A metodologia, procedimentos metodológicos, ou materiais e métodos, ou metodologia. Fica a critério de vocês esse título e conforme for o trabalho de vocês, vocês coloquem aqui considerações finais, né, que seria um exemplo de uma... Perdão aqui, eu tirei. Uma conclusão, né? Eu fechei a apresentação sem querer aqui. Só um minutinho. Vou começar a mostrar de novo com vocês. Aqui. Então, aqui as considerações finais é uma conclusão, um fechamento, uma amarração com a introdução aqui e as referências bibliográficas de vocês, tá? Então, se vocês forem no manual, vocês não vão ver no manual da FTech, esse manual aqui que eu falei para vocês, ó. Esse manual aqui, manual de estágio, vocês não vão ver um capítulo dedicado a relatório de estágio. Mas o relatório de estágio, por definição, a gente está seguindo mesmo a estrutura de um TCC, de um trabalho de conclusão de curso. Tá? Evidente que a principal diferença vai ser nessa parte de apresentação e análise dos resultados. Tá? Um relatório de estágio ele é muito mais descritivo, porém vocês têm a liberdade e devem, inclusive, fazer algumas análises do conteúdo que vocês estão colocando ali. Sim, aqui vocês devem descrever o que vocês fazem, porém a gente espera que vocês consigam fazer uma amarração com essa parte da fundamentação teórica aqui, tá, pessoal? O grau de aprofundamento ele não é tão grande quanto um relatório de estágio, porém ele é necessário, tá? Mas aqui é que reside a maior diferença, tá? Então, um relatório de estágio a gente sabe que ele é muito mais descritivo do que explorativo, digamos assim. A gente vai fazer mais uma descrição de atividades, para que aquela atividade serve dentro da empresa, o que aquilo tem a ver com engenharia de produção, tá? E aí, vão fazendo essas amarrações aí. Tá? Depois, individualmente, se vocês tiverem o interesse, nas próximas aulas, a gente vai focar no trabalho de cada um de vocês. Tá? Então, retomando ao assunto principal aqui, a formatação, a estrutura do trabalho do relatório de estágio, ela é uma estrutura muito semelhante ao TCC. Tá, pessoal? Então, no grau A, voltando aqui, tudo isso eu falei na aula 1, vou falar de uma maneira mais resumida aqui. No grau A, a gente vai até a fundamentação teórica, tá? Então, vocês vão fazer o capítulo 1, capítulo 2 e o 3.1 da fundamentação teórica. E no grau B, o restante, tá? Na verdade, o grau B, a gente avalia o conjunto todo, tá? Mas para o grau B, é isso que ainda não vai estar pronto, tá? Então, espera-se que para o grau A isso já esteja pronto. Evidente que a introdução, pessoal, até mesmo os objetivos, eventualmente com os resultados da tua análise, com essa apresentação e análise dos resultados, eles podem ter pequenas variações, podem e devem ter pequenas variações, tá, pessoal? Mas não espera-se grandes trabalhos, grandes variações, são pequenas adequações
com base nos resultados que vocês tiveram. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui que no grau A vai ser isso e no grau B vai ser isso. Na verdade, o grau B vai ser todo o relatório de vocês, mas essa parte vocês não vão ter pronta ainda. Tá? Se a gente voltar lá para o plano de ensino, pessoal, não tem muito mistério, tá? O plano de ensino é o que vocês já estão acostumados à avaliação. 50% grau A, 50% grau B. E no grau C, o relatório final revisado, tá? Média de grau A e grau B, média final com grau C, tá? Grau C no mínimo 5. Imagino eu que não teremos praticamente tempo por um grau C, tá? Porém, a gente conversa, mas eu imagino que a gente tem bastante tempo para fazer um trabalho minimamente suficiente para vocês obterem êxito com grau A e com grau B, tá? De novo, eu estou aqui para ajudar vocês, eu não vou fazer o relatório de vocês, mas toda e qualquer dúvida, não travem, tá, pessoal? O importante desse tipo de trabalho, tanto de relatório de estágio quanto de TCC, é vocês não travarem. Sigam em frente. Travei aqui na introdução. Vai para os objetivos, vai para a metodologia, vai para a fundamentação teórica, que é algo mais, entre aspas, simples de buscar, de captar. Mas o importante é que vocês não travem. Se travou e não sabe sair do lugar, vai para uma outra sessão, vai para uma outra parte do trabalho e me manda a dúvida. Enquanto eu não respondi, pessoal, enquanto eu não respondi para vocês, não fiquem parados, vão fazendo outra coisa. Ah, professor, aqui, ó, não consegui sair, não consegui escrever um objetivo geral. Os objetivos específicos eu tenho claro na minha cabeça, mas do geral eu não consegui escrever uma parte. Então, vai escrevendo os específicos, vai para a justificativa, não travem, pessoal. O interessante aqui é que vocês sempre, a cada semana, a cada 15 dias no máximo, tenham uma evolução desse trabalho aqui. Não deixem tudo para a última hora, porque as coisas não saem com uma qualidade minimamente razoável, né? Que dê para vocês conseguirem ter êxito, tá? Então, não deixem tudo para a última hora. Dúvidas até aqui, turma? Não? Quem está assistindo aí pelo YouTube, se tiver dúvida, fica à vontade de me mandar e-mail, tá? Então, pessoal, hoje a gente vai focar nesses 2 capítulos aqui, vai entrar um pouquinho em fundamentação teórica, eu vou dar uma pequena introdução em procedimentos metodológicos, tá? Então, na introdução, a gente já falou um pouquinho na semana passada, é a parte do trabalho onde tu informa o que vai ser pesquisado. Aqui tu diz, olha, pessoal, isso aqui vai ser um jogo de futebol, não é um jogo de vôlei, futebol é 11 contra 11, é uma bola, é um em cada campo, é jogado na grama, quem faz mais gol ganha. Eu sei que a minha analogia não é uma analogia muito, mas é aqui que tu vai dizer, se aquele jogo é futebol, é vôlei, é basquete, é aqui que tu vai dizer isso. Se o cara vai ver um trabalho de qualidade, se o cara vai ver um trabalho de simulação, se o cara vai ver um trabalho de Kaizen, é tudo aqui que na introdução que vocês vão dizer, tá? É o local para tu colocar os aspectos particulares da pesquisa, como a justificativa para sua realização, né? Uma pequena frase. E depois nós vamos ter uma sessão inteira para justificativa, tá? Muito importante isso aqui, pessoal, esse trabalho de vocês, o TCC um pouco mais, mas o relatório de estágio também, tá? Ele tem que captar a atenção do leitor, ele não pode ser um trabalho maçante, enfadonho, quando o cara começa a ler, ele não consegue desenvolver o que ele está lendo, tá? Então é aqui que tu prende a atenção do leitor para que essa pessoa continue querendo ler o teu trabalho, tá? Uma introdução bem feita e bem organizada é meio caminho para a gente ter um bom trabalho, tá? Então aqui é que tu organiza as tuas ideias, como eu falei, aqui que tu diz em que campinho tu vai jogar, tá? Como vão ser, quais as regras desse jogo, é aqui que tu coloca tudo isso. Depois, é sempre esmiuçando, aprofundando. Então, o trabalho ele sempre começa macro, né? Como eu falei, aqui tu vai dizer, olha, eu vou jogar futebol, é 11 contra 11, uma bola, etc. E depois tu vai indo lá no final, lá, falando do esquema tático, a ultrapassagem do lateral, etc. Não sei se vocês gostam de futebol ou não, mas é uma analogia que eu sempre costumo fazer
quando a gente tem que explicar esse tipo de coisa, tá? Então, sempre a gente vai do macro, tá? Lá da engenharia de produção, melhoria na qualidade, Kaizen, e depois tu vai lá esmiuçando até, olha, eu vou pegar um exemplo do colega que estava falando comigo antes da gente iniciar a aula. Olha, eu vou lá para parte de qualidade, metrologia, calibração de instrumentos, que tipo de instrumento eu vou calibrar, como é que eu calibro, qual é a frequência, qual é a norma que eu sigo. Então, tu começa lá com a engenharia de produção, engenharia de qualidade, e vai indo até esses detalhes, tá? Então, na introdução, tu vai dar essa ideia de abrangência do teu trabalho, tá? Através de um texto curto, mas bem organizado, sem ter que explicar quais objetivos, argumentos tu vai usar ao longo do desenvolvimento do trabalho. No final, pessoal, é importante rever a introdução. Vocês lembram que eu falei ali no slide anterior, né? Porque às vezes tu coloca uma coisa na introdução e tu vê lá nos teus resultados nas discussões que não está bem alinhado com o que tu colocou. Retorna no final do trabalho, dá uma lida e vê se está tudo adequado, tá? Na introdução, deve se referir também quais os motivos, né? Coloca uma breve explanação de quais os motivos, quais os objetivos que levaram vocês a pesquisar sobre isso, né? Pode ser por conveniência, por exemplo, olha, eu trabalho com isso, então eu decidi estagiar nessa área, tá? Mas faz uma boa explanação do que vocês estão precisando, tá? E não precisa se alongar demais. Então, ó, a introdução, aqui um resuminho, ela serve para contextualizar o leitor sobre qual assunto vai encontrar no teu trabalho. Deve ter um assunto macro, iniciando com um assunto macro, por exemplo, sistema Toyota de produção, ir evoluindo para o subtópico. Olha, vou dentro do sistema Toyota de produção, eu vou trabalhar balanceamento de uma linha de produção. E finalizar explicando, de fato, quais os objetivos do trabalho. Olha, a aplicação do Rei Junca numa empresa metalúrgica. Tá? Em algum momento da introdução, a gente espera que vocês tragam o método que vocês vão utilizar. Por exemplo, o estudo de caso mostrando a aplicação do Rei Junca em uma indústria metalúrgica. Então, vocês viram o sistema Toyota de produção, Rei Junca, indústria metalúrgica, através de um estudo de caso. Então, aqui na introdução, tu começa do macro, vai afunilando e assim vai ser todo o teu trabalho, tá? Depois, lá na revisão teórica, vocês vão ver que é a mesma coisa. Começa falando um assunto macro e vai focando no micro. Assim é que o leitor vai organizando as ideias na cabeça dele e vai preparando o cara para o que ele vai ver. Uma dica bem importante aqui para vocês, pessoal, é não imaginem que o leitor tenha conhecimento das coisas, como é que eu vou dizer, não superestimem o leitor, tá? Daqui a pouco, uma coisa que é muito óbvia para vocês que estão fazendo o trabalho, não é nada óbvia para quem está lendo. Então, expliquem, tá? Se explicar demais, se tu explicar correto, não tem problema nenhum. Se tu explicar correto e for direto ao ponto, tá? Daqui a pouco o cara não consegue ser direto também. Mas explica de uma maneira direta, simples e vai indo direto ao ponto, é muito melhor do que não explicar, tá, pessoal? Então, sempre tenham isso em mente. Quem vai ler o trabalho de vocês não é obrigado a saber aquilo que está ali, mas vocês que estão apresentando o trabalho são obrigados a explicar tudo que vocês escreveram, tá? Pessoal, dúvidas até aqui? Na introdução, eu separei aqui alguns exemplos de TCCs para vocês que eu orientei ou que eu pude corrigir para a gente dar uma olhadinha em conjunto aqui, tá? Em surgindo dúvida, vocês prendam o grito aqui, tá? Então, esse trabalho aqui foi de um colega de vocês, da engenharia de produção, que está se formando, ó. Então, toda essa parte aqui, ó, capa, folha de rosto, banca, agradecimentos, resumo em português, o abstract, tudo isso aqui vai ser necessário no trabalho de vocês. Lista de figuras, lista de gráficos, se houver, lista de tabelas,
se houver lista de quadros, quando houver lista de abreviaturas e siglas, bem importante aqui, tá? Sumário, índice, e aí a introdução, o que a gente estava colocando aqui, tá? Então, a introdução, vocês veem aqui que ela varia de 1, 2, até 3 páginas, eu imagino que mais de 5 páginas, ela começa a ficar muito extensa, muito comprida, tá? Então, a introdução ideal é que vocês consigam colocar em 2 a 3 páginas tudo o que vocês querem dizer, tá? Então, aqui, esse trabalho, aqui, esse exemplo foi um trabalho em peças de reposição de indústria automobilística, tá? Então, ele começa falando aqui organizações que produzem bens e serviços, alguma coisa de engenharia de qualidade, sistema Toyota de produção, fala das perdas do sistema Toyota de produção. Bem importante, pessoal, a introdução de vocês, ela deve trazer aspectos de literatura, sim, tá? Ela tem que ser embasada na literatura, boa parte dela, tá? Para vocês dizerem, como eu falei, o campinho que vocês estão jogando é baseado em algum autor, tá? Então, vocês têm que trazer esses autores aqui. Então, ele vai lá no sistema Toyota de produção, as 7 perdas do sistema Toyota de produção, né? Perda por superprodução, espera, transporte, etc., etc. Vai aprofundando mais, entra um pouquinho na cadeia de suprimentos, ó, fala um pouquinho de qualidade aqui de Deming, e depois, lá no final, coloca o que vai ser, de fato, a pesquisa, tá? Pesquisa na cadeia logística de um centro de distribuição, de peças de reposição, onde fica a empresa, tá? Ó, do carregamento e entrega até os clientes finais, etc. Será analisado o processo externo, do parceiro que presta serviço, etc., etc. Tá? Ele vai analisar essas perdas ao longo dessa cadeia de suprimentos, tá? Então, se começou bem macro, perdas do sistema Toyota de produção, aqui, ó, o que é o sistema Toyota de produção, ó. Modelo de produção, União do Japão pós-guerra, organização produtiva, tá? Sistema Toyota de produção, aprofundou um pouquinho, falou das 7 perdas do sistema Toyota de produção, tá? Falou um pouquinho de logística, que é a área na qual ele ia focar o processo produtivo dele, tá? Falou um pouquinho de qualidade, porque vai ter perdas de qualidade e logística ao longo do trabalho dele. Vocês vão vendo aqui na introdução, ele trouxe autores seminais aqui, não trouxe autores tão vanguardistas assim, ou autores, digamos, com menos experiência. O Slack, o Antunes Júnior, tá? O Junico, o Xingo, nem se fala, o Bellow, Deming, tá? Então, vê que aqui embasou a introdução dele em autores seminais, tá? Falou de um macro e foi aprofundando, tá, pessoal? Um outro exemplo de TCC aqui que eu trago para vocês, ó. Uma introdução. Começa com Juran, Gomes, Campos, tá? Esse aqui também... perdão, não estou projetando para você. Desculpa. Agora eu vou projetar. Perdão. Tá? Vai aprofundando, começou falando de produtos e serviços de qualidade. Ó, vai falar esse trabalho. Ele vai falar de diagrama causa-efeito, de Ishikawa, 5W2H, análise de Pareto. Então, coloca as ferramentas aqui, ó. Tá vendo? Olha, eu vou jogar nesse campinho. Não explicou aqui o que é um diagrama de Ishikawa ainda, não explicou o que é um diagrama de Pareto, não explicou uma análise de causa-efeito, mas disse o que é. Fazendo analogia lá com o futebol, olha, não explicou o que é uma janelinha, não explicou o que é uma tabela, não explicou o que é uma cabeçada, mas disse aqui que é 11 contra 11, que é futebol, que o objetivo é fazer mais gol, entenderam? Ela não explicou aqui as ferramentas, não explicou o que é um drible, tá? Não explicou o que é uma falta de bola parada, sei lá, mas explicou o que é o jogo de futebol.
tá? Ó, o diagrama Ishikawa também é conhecido como espinha de peixe, e aí foi colocando aqui o ciclo W2H, ciclo PDCA, e por fim colocou o que é o MASP, tá? Análise, metodologia de análise e solução de problemas, que é o que o trabalho focou. Então, podem ver aqui, ó, sempre embasado na literatura, pouco menos de 2 páginas conseguiu colocar o que se espera do trabalho. Tá, pessoal? Dúvidas até aqui quanto à introdução? Tá tranquilo, Estão muito quietos aí, ou estão entendendo tudo, ou não entenderam nada. Ou já dormiram aí, tomando um matezinho aí. Sábado de manhã sempre é bom, né, pessoal? Então, quem está vendo aí pelo YouTube, não sei se está de manhã ou de noite, mas o mate aí está servido. Pessoal, então, concluída a parte da introdução, eu sugiro que a gente siga em nossas slides, tá? Na parte da justificativa e objetivo, tá? Pessoal, vamos retornar aqui então a nossa apresentação, vou projetar aqui para vocês novamente, tá? Então, eu imagino que com esses exemplos a gente concluiu a parte da introdução, tá? Se tiverem alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Uma vez concluída a parte da introdução, se vocês lembram aqui da nossa estrutura, a gente vai para o capítulo 2, que é objetivos e justificativa, tá? Então, o objetivo geralmente ele é apresentado de 2 maneiras, objetivo geral, objetivos específicos, e a justificativa uma seção apenas, tá? Então, o objetivo de uma pesquisa, ele tem a intenção de mostrar o que vocês pretendiam desenvolver com esse trabalho, tá? Desde os caminhos teóricos, observações teóricas que vocês fizeram, até os resultados que vocês alcançaram, tá? Então, aqui eu coloco, se vocês estudarem ou já estudaram um pouquinho de metodologia de pesquisa, Marconi e Lacato, eles sempre colocam que toda pesquisa deve ter um objetivo determinado para saber o que a gente vai procurar e o que a gente pretende alcançar, tá? Definir os objetivos de uma pesquisa é um requisito básico, essencial, né? Para desenvolver uma boa pesquisa. Tem uma frase que diz na engenharia de produção que se tu não sabe onde quer chegar, qualquer caminho te serve. Tá? E o objetivo ele é justamente para isso. Ele é para nortear vocês e nortear o leitor para dizer, olha, onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero ir? Tá? O que eu preciso? Lá na introdução, tu descreveu que o jogo é futebol, é 11 contra 11. Aí nos objetivos, olha, o objetivo é trocar passe, enganar o adversário e fazer gol. Tá? O objetivo específico, não tomar gol, fazer mais gol que os caras, jogar melhor. Então, o objetivo ele é basicamente isso, tá, pessoal? Então, nos objetivos, olha, um objetivo geral, ele é sempre bastante amplo. A gente vai ver um pouquinho ali alguns exemplos, tá? Então, ele é descrever um processo produtivo de alguma coisa, analisar o contexto da engenharia de qualidade dentro de uma empresa de produção de máquinas agrícolas. Tá? E lá nos objetivos específicos, tu vai dizer o que tu vai fazer para atingir esse objetivo geral. Tá, pessoal? É a seção do trabalho no qual vocês vão descrever para que o trabalho se propõe. Tá? Num trabalho científico, a gente distingue basicamente 2 tipos de objetivo. O geral e o específico, cada um com a sua característica, né? Cada um com características próprias. Tá? Numa pesquisa científica, é necessário ter um único objetivo geral e 3 a 5 objetivos específicos. Tá? Objetivo geral, sim, ter um único. Aqui de 3 a 5 é um número padrão. Se tiver 2, pode ser. Se tiver 6, pode ser também, mas aí o trabalho começa a ficar muito amplo, tá? A gente está terminando o nosso tempo aqui no Zoom. Eu vou dar uma paradinha aqui e a gente volta daqui 10, 15 minutinhos. Eu aguardo vocês, tá, pessoal, que estão aqui na aula. E
Quem estiver vendo aí pelo YouTube vai continuar no outro vídeo aqui. Tá, pessoal? Em 15 minutinhos estamos de volta aí. Aguardo vocês e a gente vai aprofundar mais essa parte dos objetivos. Valeu!